Vamos ler a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus já está falando conosco nessa noite. Se eu tivesse combinado o tema, o assunto com o Ministério do Louvor, não ia dar tão certo como se o Espírito Santo dirigiu. Aí quando a irmã Carol estava orando, então, falando parte já fez a introdução da mensagem. Meus irmãos, como nosso Deus é maravilhoso. E Ele realmente está aqui entre nós. Esqueçam o pastor Walter. Como disse o pastor Zac, naquele início do avivamento, ele nem sabia que ia acontecer um avivamento lá na Universidade de Augsburg. Esqueçam o Zac, né? Olhem para a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus, creiam que é a palavra de Deus. Permitam que o Espírito Santo trabalhe e ministre os seus corações. Esse é o meu desejo também nessa noite. Vamos ler João capítulo 21, sobre a restauração de Pedro. O contexto da restauração começa no versículo 1, lá no início do capítulo, a pesca maravilhosa no mar de Tiberíades. João capítulo 21, lendo na Almeida século 21. Temos vários irmãos conosco aqui no canal. No final do culto daremos uma palavra pessoal a cada um. Muito obrigado desde já aos irmãos que estão participando conosco. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. E Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, todavia os discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? Eles lhe responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Então lançaram a rede e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura, porque estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhes disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu-o a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida dos meus cordeiros. Jesus voltou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: pastoreia as minhas ovelhas. E pela terceira vez lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuida das minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, te vestias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando fores velho,
estenderás as mãos, e outro te vestirá e te levará para onde não queres ir. Com isso, ele se referia ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. E havendo dito estas coisas, ordenou-lhe: segue-me. Pedro, amas-me? Substituindo Pedro por mim e por você, Jesus pergunta: amas-me? Amas-me? Você me ama? Você gosta de mim? Acho que a Cidinha gosta, me ama. Alguns aqui me amam, eu acho. Não sei se todos me amam. Mas é uma pergunta bem direta, né? Você pergunta para a pessoa: você me ama? Você gosta de mim? É isso que Jesus estava falando com Pedro, sobre amor. E Jesus estava usando agapau, o amor ágape, o amor doação, o amor desinteresseiro. E as três respostas de Pedro foram: eu gosto do Senhor. Ele usou filéu, amor de amizade, de gostar. Ele não conseguiu responder com agapau, com água. O salmista, no Salmo 116, diz ao Senhor: amo o Senhor. A palavra no hebraico, al-rabi, significa parecido com o ágape do grego Novo Testamento. Ele fala: amo o Senhor, porque Ele ouve o meu clamor e a minha súplica. E a razão do salmista eram não uma, mas várias razões para amar o Senhor. E nós, como o salmista, temos muitas razões para amar o Senhor. Nós somos muito amados, nós somos alcançados pela bondade amorosa do nosso Deus. Todas as vezes que somos aflitos, nós buscamos socorro do Senhor, o Senhor nos socorre. Quando nós nos recordamos do nosso estado de pecador, como Deus nos despertou para perceber o nosso estado de pecador, isso é uma prova maravilhosa do seu amor, da sua bondade para conosco, e nós achamos o seu amor gracioso, o seu amor fiel nos alcançou. E por isso todos nós podemos falar desse amor, porque nós já encontramos, aliás, Ele nos encontrou primeiro, Ele nos amou primeiro. Nós amamos o Senhor, temos razão para amar o Senhor, e por isso estamos aqui no templo para contemplar a sua glória e continuar aprendendo a andar na sua presença, andar com alegria. O Salmo 116 todo ele fala dessas coisas maravilhosas que o salmista experimentou, por isso ele diz: amo o Senhor. O Salmo 119, o salmista fala que ama a lei do Senhor. No versículo 97, 113 e 163 ele fala: amo a tua lei. No Salmos 119 ainda, no verso 127, ele diz: eu amo os teus mandamentos. No 119 ele já tinha dito: amo os teus testemunhos, está falando: eu amo a tua palavra, Senhor. Você me ama? O Senhor está perguntando para mim e para você hoje. Você me ama? Provérbios capítulo 8, versículo 17, o Senhor diz: eu amo os que me amam. Você ama? Ele é a sabedoria, personificação de Deus no livro de Provérbios. Então Jesus perguntou a Pedro: amas-me? Pedro respondeu as 3 vezes que amava, mas usando a palavra filéu, amor, amizade. Vamos fazer uma avaliação. Para os que estudaram filosofia, uma pressuposição, uma conjuntura. Para nosso entendimento, nossa reflexão, vamos fazer uma avaliação. Se podemos responder como o salmista: eu amo o Senhor,
Ou como Pedro, eu gosto do Senhor. O Senhor sabe que eu gosto do Senhor. Como alguém pode demonstrar que ama o Senhor? Ou como alguém pode odiar o seu irmão a quem vê e ainda assim vir à casa do Senhor dizer, eu amo o Senhor? Essa que é a ideia de uma avaliação. Quando nós amamos o Senhor, nós amamos o nosso irmão. Amamos o nosso irmão. Amamos o nosso próximo. Quando nós amamos o Senhor. Quando nós não conseguimos amar o próximo, amar o irmão, é porque nós ainda não conseguimos amar o Senhor. Estamos naquele estágio de Pedro dizer, eu gosto do Senhor. Não naquele estágio final que Jesus fala, olha, mas no final o Senhor, você vai me seguir. Você vai me honrar com a sua morte. E Pedro foi martirizado, crucificado, e ele disse aos que o crucificaram, não me crucifiquem em pé, como meu Senhor. Me crucifiquem de cabeça para baixo, eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Ele amou Jesus. Todo o final da sua vida foi uma expressão de amor. Eu falei de manhã que ia contar um pouquinho sobre aquela pregação que aconteceu na Universidade Augsburg, sobre o amor, a prática do amor, o verdadeiro amor em ação. O pastor Zach Mirkrips, que foi o que pregou antes daquele momento de avivamento, ele nem tinha ideia que ia acontecer avivamento. Eu gosto de estudar sobre avivamento, especialmente quando acontece assim de uma forma espontânea, e é uma obra realmente do Espírito Santo. E ele estava falando sobre amor e compaixão. E ele falou como ele conseguiu, depois de receber o amor de Jesus na sua vida, amar até o seu pai que abusou dele. E amar até a igreja que permitiu que essas coisas acontecessem quando o pai era um abusador dele. E ele falando para aqueles jovens que estariam saindo da universidade, especialmente os veteranos, estavam chegando no final do curso, que eles só poderiam sair dali, e que eles só deveriam sair dali, depois que experimentasse o amor de Deus nas suas vidas. Os que seriam professores, médicos, e em qualquer atuação que fossem, ao sair dali, profissionais, saíssem como alguém tinha conhecido o amor de Deus, experimentado o amor de Deus, e pudesse levar ao mundo esse amor em ação. Eu quero citar algumas frases que ele usou naquele dia. Ele disse, você foi amado, você tem que continuar se colocando diante de Jesus e ser amado por Ele para ser uma pessoa que possa amar outras pessoas. Sem o amor de Jesus, não podemos perdoar os nossos inimigos. E ele disse, eu não podia perdoar meu pai que abusou de mim, se não fosse o amor de Jesus. E ele disse, eu não poderia perdoar as igrejas que fizeram isso de errado, como dizendo assim, na experiência da sua família, se ele não tivesse experimentado o amor de Jesus. E ele estava dizendo àqueles jovens, vocês precisam experimentar o amor de Jesus para conseguir amar as pessoas. Ele tinha mencionado que naquela manhã tinha conversado com o missionário deles lá na Síria, e o missionário disse que estava indo ao lugar onde um dos missionários tinham sido assassinados por causa do evangelho. E ele falou assim, o que vocês vão fazer lá? Olha, nós vamos servir aquelas pessoas. Ele está dizendo a esses jovens, naquele dia na universidade, nós só podemos amar os nossos inimigos quando nós temos o amor de Jesus. Ele disse, vocês precisam fazer parte de uma multidão de cristãos que precisa experimentar o amor de Deus, para poder derramar o amor de Deus, não através dos seus esforços, como que dizendo dos seus dons, seus talentos, da sua faculdade, mas sim cheios do amor de Jesus na sua vida. Esse avivamento, irmãos, tem sido comentado no mundo inteiro, aqui no Brasil, muitos pastores, como o Hernandes, Nicodemos e vários outros, têm feito comentários e conversado sobre isso. Chamou a atenção do mundo e muitas pessoas querem experimentar isso onde estão.
Esse pregador, Zach Mirklips, fez uma exposição de Romanos 12, de 9 a 21. Ele estava pregando uma série sobre amor em ação. E era uma devocional, um momento em que aquela faculdade preza não só pela excelência intelectual, mas preza por uma espiritualidade ideal, uma coisa que leva realmente os alunos a ter experiências com Deus. E nessa reunião de oração, de louvor, de pregação, o Espírito de Deus se manifestou com quebrantamento. Após o pastor Zach terminar, ele desceu, muitos alunos voltaram para suas salas de aula, mas um grupo de alunos permaneceu ali, não conseguiu sair da capela. E um dos alunos foi à frente e começou a confessar os seus pecados, começou a derramar as suas mágoas, e outros vieram abraçá-lo e começaram a orar. E aqui, assim começou aquele movimento de avivamento que levou 2 semanas, 14 dias ininterrupto, dia e noite, dia e madrugada, sem parar, abaixo de 0 graus. As pessoas vieram de outros lugares no campus e ficaram lá fora esperando uma oportunidade de entrar na capela. Temperatura abaixo de 0 graus. Isso me chamou a atenção. Então o pastor Zach estava pregando e ele falava que a questão é se você me ama. Por isso que eu comecei com essa pergunta: você me ama? E ele falava àqueles alunos que nós usamos muitas vezes o verbo amar de uma forma errada. E nós falamos às vezes, como ele diz aqui na sua preleção, eu amo batatas fritas, eu amo capucine. Ele falou de várias coisas que ele amava. Mas ele dizia, mas eu não posso dizer que eu amo assim, essas coisas como amo minha esposa, ou minha querida filha Esther que está no céu. Então eu percebi que ele já tinha passado pelo luto de uma filha, além do abuso que sofreu na infância. Então ele está falando sobre a diferença do amor. E ele lê Romanos 12 e fala: o amor seja sem fingimento. Ele fala para odiar o mal e apegar ao bem. Ele pede àqueles alunos a terem um compromisso com o verdadeiro amor, o ágape, o agapau. E então nessa preleção ele fala sobre a diferença dos amores, tipos de amor, ágape, filéu, eros, enfim, ele fala dessas diferenças. Ele diz, aquilo que diziam para mim que era amor, não era amor, era violência, 100% violência, 100% egoísmo, não era amor. Irmãos, fazendo parênteses, infelizmente, nós temos notícia, informação, que nossos irmãos norte-americanos estão falando dos crentes, estão afundados em pedofilia. Por isso a gente pode perceber o que está acontecendo com os Estados Unidos, como está afundando moralmente. E afunda moralmente, afunda a política, afunda a economia, afunda tudo junto, se isso não acontecer um avivamento, um resgate. Feche parênteses, aquele pastor Zach está falando sobre experimentar o amor que não é hipócrita. Ele tem várias coisas importantes nesse sermão, mas eu não quero tomar muito tempo dos irmãos sobre isso. Se quiserem, tem vários links no YouTube onde você pode ler legendado a pregação. Mas ele está dizendo que para nós amarmos, nós precisamos ser amados de Jesus primeiro. E ele perguntava àqueles alunos, qual é a fonte do teu amor? Qual é o propósito do seu amor? Nós precisamos do amor de Deus. E nós precisamos experimentar o amor que vem através do Espírito Santo, para que a gente possa amar a outra pessoa. No final ele faz uma oração, dizendo, eu oro para que vocês experimentem o amor de Deus, para que o amor de Deus torne uma experiência. E ele faz uma oração muito singela, simples, pedindo que o Espírito Santo se mova naqueles corações daqueles jovens, para que eles experimentem o amor de uma forma espiritual, que produza frutos nas suas vidas.
E ele encerra aquela oração e desce. E antes de dizer, ele disse que os pastores estariam lá para orar com qualquer um que quisesse oração, quisesse fazer confissão e buscar a presença do Senhor. E agora nós sabemos o que aconteceu durante 14 dias. Quebrantamento, adoração, comunhão, confissão, um verdadeiro avivamento. Como disse pastor Nicodemos, o Hernandes, foi um avivamento espontâneo. Ninguém criou. Nenhum pastor celebridade foi começar aquele avivamento. Não houve uma convocação para aquele avivamento. O que houve foram ouvidos atentos à palavra de Romanos capítulo 12, para viver o amor em ação, um amor não fingido. E uma permissão ao Espírito Santo de agir em cada coração. E então, como alguém odeia seu irmão a quem vê, não amando a Deus, não recebendo o amor de Jesus primeiro no coração. O pai do Zaque não tinha o amor de Deus no seu coração, isso é minha conclusão, por isso abusou do seu próprio filho. Aquelas igrejas não tinham o verdadeiro amor de Deus, por isso permitiam esse tipo de coisa. Eu sei de pastores que sabem de abuso, de pedofilia nas suas igrejas e não fazem nada, são tolerantes. Isso não é amor, isso é abuso, isso é violência 100%, isso é amor hipócrita. Quando nós falamos de amor agapau, amor sacrificial, aquele amor de Jesus que se ofereceu por nós lá na cruz, para que os nossos pecados não só fossem perdoados, mas nossas vidas fossem transformadas, para mostrar a esse mundo que o que transforma é o amor de Deus, a experiência do perdão. E 1 João capítulo 4, versículo 20 diz, se alguém diz eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Então se o amor é hipócrita, ele é mentiroso. Se o amor não é um amor verdadeiro, um amor doação, amor agapau, ele é hipócrita, ele é mentiroso, ele não tem efeito, ele não pode mudar a vida de ninguém, somente causa violência. O salmista está dizendo, eu amo o Senhor. O Senhor está nos dizendo, eu amo os que me amam. Então Jesus pergunta, amas-me? Amas-me? Quando Jesus perguntou a primeira vez a Pedro, João capítulo 21, versículo 15, ele usou agapau. Pedro, você me ama? Nas duas primeiras vezes Jesus usou agapau. Pedro, você me ama? E como Pedro respondeu, gosto. Usando amor filéu, na terceira vez Jesus falou assim, Pedro, você gosta de mim? Acho que essa foi a pergunta mais dolorida que Pedro ouviu da boca de Jesus. Jesus usou a mesma linguagem dele no final. Mas nós sabemos que João amava Jesus, Pedro amava Jesus, aqueles discípulos amavam a Jesus e eles buscaram viver em comunhão com Jesus. Por isso o amor é tão importante. Mas não esse tipo que o mundo diz ser amor. Adora as coisas, adora as pessoas, mas não tem amor de Deus no coração, não tem agapau. As pessoas têm o amor de amizade, que é o filéu. As pessoas têm o amor estorge, que é o amor família, de laços, de compromissos, de interesses. As pessoas têm muito amor erótico hoje no mundo, é abusivo o amor erótico hoje no mundo, a influência erótica é massiva hoje na juventude, nos adolescentes, nas crianças, mas isso não é amor, isso não é ágape, isso é violência com nossas crianças, como o pastor Zaque sofreu na sua infância. O amor que muda e transforma é amor ágape, o amor agapau, que, na pergunta de Jesus. E o Senhor nos edifica, o Senhor nos transforma, quando esse amor, que o salmista disse, eu amo o Senhor, ou ágape no grego, eu amo o Senhor, está presente em nossa vida. É esse amor que faz toda a diferença. Não ame, não tente amar alguém sem ter o amor de Jesus no seu coração. Você não vai conseguir. Talvez você já casou, está tentando amar alguém, mas sem o amor de Jesus, você não está conseguindo, não é verdade?
Nós só conseguimos amar alguém quando nós temos o amor de Jesus no coração. Estou falando do ágape. Os outros amores passam rapidamente. Os outros amores perdem o sentido rapidamente. Mas quando nós temos o amor de Jesus no coração, ele nunca vai embora. Ao contrário, ele cada dia se aperfeiçoa e ele enriquece a nossa vida. Não tente entrar no casamento se você não tem esse amor de Jesus primeiro no coração. Você já entrou no casamento? Busca esse amor se você ainda não tem. Se já tem esse amor, desenvolva cada vez mais esse amor. É ele que dá sentido à vida. Amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João capítulo 4, de 7 a 20, fala sobre isso. Deus nos amou primeiro. Não merecemos esse amor. Eu não entendo como Deus podia e pôde nos amar primeiro. Nossa mente humana nunca vai entender isso enquanto não chegarmos lá no céu e no dizer de Paulo, então nós saberemos como ele é e conheceremos como ele é e teremos toda a compreensão. Mas a Bíblia nos revelou que Deus nos ama, mesmo sendo pecadores, perdidos, odiosos, infelizes, porque insistimos com o amor que é deste mundo. E fracassamos porque não temos o amor no coração, o amor de Deus no nosso coração. Então o amor está nisto, 1 João 4,10. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós. Deus amou você? Você pode experimentar, você experimentou esse amor de Deus no seu coração? Você experimentou, você é uma dessas pessoas felizes e abençoadas, que podem sair por essa porta e levar amor de Deus para outras pessoas, começando na sua casa, na sua família, seus colegas, seus vizinhos, as pessoas que estão ao redor, as pessoas desse bairro, porque estamos aqui, é porque nós temos o amor de Deus no nosso coração. A prova que nós temos o amor de Deus no nosso coração, diz Paulo em Romanos 5,8, é que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós temos o amor de Deus no nosso coração. Jesus, falando em João capítulo 15, disse: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Mas se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, se nós amamos como salmista o Senhor, amamos a sua palavra, nós então estamos em Cristo. E Cristo permanece em nós, e tudo o que nós pedimos, nós recebemos porque guardamos as suas palavras, guardamos os seus mandamentos, amamos a sua palavra e queremos viver na sua presença. Eu estava olhando os cânticos que nós estamos cantando aqui. Como disse, a gente não ensaiou e não combinou, mas achei muito maravilhoso quando cantamos: venho me entregar, venho te buscar, o teu amor me atrai, Senhor. É esse amor ágape que nos atrai. Por que nós voltamos na igreja? Porque lá no mundo nós não encontramos ágape, nós não encontramos agapau, nós não encontramos o amor de Deus, nós encontramos aqui. Por isso o salmista no Salmo 133 diz: ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Isso é o culto. E no versículo 3, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida. É o amor de Deus na nossa vida que nos transforma e que nos traz essa alegria. Cantamos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Não é o pastor Walter que você está ouvindo hoje, ouça a palavra de Deus. Ele está dizendo: eu amo você, eu amei você primeiro. Esqueça o pastor Walter, não turbe o coração, creia em Deus, creia em Jesus. O Espírito da verdade está operando aqui, nós cantamos. O mundo não pode receber, mas você pode receber, porque você crê, porque você deseja experimentar esse amor. Cantamos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Olha aí, é a palavra de Jesus. João capítulo 15. Nós cantamos: se alguém me amar, será amado por meu Pai. É o amor que Jesus estava perguntando para Pedro: Pedro, amas-me? E Deus está perguntando para você e para mim: amas-me? E Ele está dizendo: se nós o amarmos, o Pai ama você. Eu também o amarei, disse Jesus, e me manifestarei. Quando nós amamos assim, Jesus manifesta em nossa vida.
Sua manifestação de glória, de poder, de perdão, de graça é maravilhosa. Por isso nós cantamos, quero te amar mais, Senhor. Amém? Jesus pergunta para você hoje, amas-me? O que você responde? Amas-me? Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Vamos cantar, quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Eu sei que não é fácil amar algumas pessoas. Na verdade, eu amo algumas pessoas que até nem gostam. Aprendi com Jesus isso. Você pode não gostar, mas você deve amar. Ame sem gostar, mas ame. Isso é amor de Deus no coração. Talvez você recebeu males. Eu imagino Isaac sendo abusado pelo seu próprio pai. Como ele pôde amar o seu pai? Como depois ele pode enfrentar uma classe de jovens, um grupo de jovens universitários, e falar assim, alguns de vocês conhecem a minha vida, vou dizer aqui, e falar o que ele passou, e tocar na ferida dos americanos. Talvez isso levou aqueles jovens à confissão, ao quebrantamento, e iniciar aquele período de intensa oração, de quebrantamento, de santificação. Isso é avivamento. Avivamento é quando a palavra de Deus nos toca. E ela quebranta o nosso coração. E nós não temos outra coisa senão fazer, confessar os pecados. E dizer, Senhor, eu preciso do Senhor. Eu quero amar o Senhor. Eu preciso do seu amor na minha vida. Talvez alguém aqui passou coisas terríveis. E eu sei, e nós sabemos de alguns. Mas nós temos o amor de Deus que cura. Temos o amor de Deus que transforma. O amor ágape é maravilhoso. E poder amar o inimigo, como o missionário disse, não, nós estamos indo lá pregar, nós estamos indo lá socorrer essas pessoas que mataram o nosso colega missionário. Estamos voltando para lá. Amar o inimigo. Como é possível amar esse inimigo que matou um colega, um missionário, há pouco tempo, e vamos lá servi-los? Isso é amor de Deus no coração. É assim que nossa cidade precisa, nosso Brasil precisa. Seu pai que não é crente, sua mãe que não é crente, ou filho, a filha, um parente que não é crente, precisa conhecer esse amor. Precisa saber que esse amor existe, que o mundo não é só esse egoísmo, essa violência, esse abuso que existe, mas que existe um amor que vem do alto, que vem do Pai, que demonstrou que nos ama quando Jesus morreu por nossos pecados lá na cruz. Creia em Jesus. Creia na palavra de Jesus. Creia na palavra de Deus. E confie que o perdão de Deus pode tornar a sua relação com o Pai perfeita e restaurar todos os relacionamentos ao seu redor e fazer com que a sua vida seja uma demonstração desse amor em ação em todo lugar por onde você for. Que Deus nos abençoe.